O período dos juízes em Israel foi marcado por uma constante instabilidade. O povo vivia em ciclos de obediência e desobediência. Quando se afastavam de Deus, vinham inimigos opressões. Quando clamavam, Deus levantava um juiz para libertá-los. Esse padrão, narrado em diversos trechos do livro de Juízes, criou no coração dos israelitas uma sensação de insegurança. Eles olhavam ao redor e viam nações fortes, com reis poderosos, exércitos organizados e estruturas políticas centralizadas. Israel, por sua vez, tinha apenas líderes temporários, uma organização tribal que parecia frágil diante dos grandes impérios vizinhos. O medo e a comparação produziram uma insatisfação crescente. A voz do povo começou a se unir em um clamor por mudança, e esse clamor foi dirigido a Samuel, o último juiz profeta da nação. A narrativa em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, mostra esse momento decisivo. Os anciãos de Israel foram até Ramá e disseram: "Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos governe, como tem todas as nações." Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Essa frase revela um profundo desejo de imitar os povos ao redor, esquecendo-se de que Israel não havia sido chamado para ser igual aos outros, mas para ser santo, separado, exclusivo para o Senhor. A indignação de Samuel foi imediata, pois ele entendeu que tal pedido não era apenas uma rejeição à sua liderança, mas sobretudo à própria soberania de Deus. Quando Samuel orou, o Senhor respondeu: "Atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles." Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Aqui está a chave. Israel não estava apenas pedindo um rei, estava rejeitando o governo direto de Deus. Mesmo assim, Deus permitiu que o desejo deles fosse atendido, mas não sem advertência. Samuel explicou detalhadamente as consequências de ter um rei humano. Ele disse que o rei tomaria seus filhos para serem guerreiros, suas filhas para servirem como cozinheiras e perfumistas, que ele recolheria impostos sobre as colheitas, ovelhas e vinhas, que eles acabariam se tornando servos da coroa. Em outras palavras, Samuel mostrou que o reinado humano traria cargas que jamais existiriam sob o reinado divino. O povo, contudo, foi firme e respondeu: "Não, queremos ter um rei sobre nós. E nós também seremos como todas as nações. O nosso rei nos governará. Sairá adiante de nós e fará as nossas guerras." Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 e 20. Essa insistência mostra como o desejo humano pode ser teimoso, mesmo diante de advertências claras. Este capítulo da história bíblica não é apenas um relato distante, mas também um espelho para nós. Quantas vezes rejeitamos a direção divina em busca do que parece mais estável, mais atraente, mais semelhante ao que o mundo oferece? Israel tinha o próprio Deus como rei, mas não se contentou. Eles preferiram algo visível, algo que desse sensação de segurança imediata, ainda que temporária. E, como veremos, esse desejo abriria caminho para muitas lições dolorosas. O pedido por um rei não foi apenas uma decisão política, foi uma crise espiritual, uma ruptura na relação entre Deus e seu povo. Assim começa a transição de Israel, de uma teocracia, na qual o próprio Deus reinava, para uma monarquia, na qual homens imperfeitos passariam a governar. Este primeiro clamor inaugura um processo pedagógico divino. O Senhor não estava surpreso, pois já havia previsto esse momento. Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20, contém instruções dadas séculos antes sobre como deveria ser o comportamento de um futuro rei. Deus sabia que o dia chegaria, e mesmo assim deixou o povo seguir o caminho que tanto desejava, para que pudessem experimentar na prática o peso de sua escolha. Esse primeiro capítulo da narrativa é fundamental porque mostra que a história de Saul, Davi, futuramente, Jesus não começa apenas uma unção ou em uma batalha, mas sim no coração de um povo insatisfeito, que trocou a glória invisível da presença de Deus pela aparência visível de um trono humano. Aqui se lança a base para entendermos porque Deus permitiu a ascensão de Saul, mais tarde, a escolha de Davi. O clamor por um rei foi o início de uma trajetória que revelaria, em cada detalhe, a diferença entre o desejo humano e o propósito divino. Quando o Senhor decidiu atender ao pedido insistente do povo, ele direcionou Samuel para encontrar aquele que seria o primeiro rei de Israel. E é neste ponto que surge a figura de Saul, da tribo de Benjamim. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, a Escritura descreve:
E este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e belo. Entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Essa apresentação mostra claramente que Saul era o protótipo ideal do que os israelitas esperavam em um rei. Ele era alto, imponente, com aparência de guerreiro. Seu porte físico transmitia confiança e sua presença destacava-se facilmente entre os demais. Saul representava exatamente o que o povo havia pedido: um líder visível, forte e capaz de inspirar respeito diante das nações vizinhas. A escolha de Saul também tem um detalhe importante. Ele era da tribo de Benjamim, a menor entre as tribos de Israel, quase extinta após a guerra narrada em Juízes capítulos 19 a 21. Isso mostra que, mesmo em sua disciplina, Deus demonstra graça, levantando de uma tribo desprezada alguém para reinar. Essa escolha não foi por acaso. Havia uma lição pedagógica em elevar o menor a um lugar de honra, mas também um contraste, porque o cetro prometido a Judá em Gênesis capítulo 49 ainda não havia sido entregue. Saul seria uma etapa, um início, uma experiência para Israel compreender a diferença entre o que desejavam e o que Deus havia prometido. Samuel foi instruído pelo Senhor a ungir Saul em segredo, derramando azeite sobre sua cabeça e declarando o príncipe sobre Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. A unção, símbolo da presença e do Espírito de Deus, confirmava que Saul não era apenas uma escolha política, mas estava, naquele momento, sob o respaldo divino. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e sinais extraordinários confirmaram sua eleição. Em público, Saul foi escolhido por sorteio diante das tribos reunidas, e o povo gritou em uníssono: Viva o Rei! Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 24. Israel agora tinha seu monarca, e o clima era de expectativa e entusiasmo. Nos primeiros momentos de seu reinado, Saul demonstrou qualidades que poderiam tê-lo consolidado como um grande líder. Quando os amonitas ameaçaram a cidade de Jabes-Gileade, ele reuniu o povo, inspirou coragem e conduziu Israel a uma vitória decisiva. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. A coragem e a liderança de Saul nesse episódio fizeram com que o povo confirmasse sua escolha e celebrasse com sacrifícios diante do Senhor em Gilgal. Tudo parecia estar em perfeita ordem. O novo rei correspondia ao que esperavam: um guerreiro vitorioso, alguém que dava segurança ao exército e estabilidade à nação. No entanto, a narrativa bíblica sempre nos alerta que a aparência pode ser enganosa. Saul, apesar de imponente, carregava dentro de si inseguranças profundas, medo de desaprovação e uma tendência a agir por impulso. Essas falhas internas se tornariam cada vez mais visíveis à medida que a pressão aumentasse. O mesmo povo que o exaltou logo começaria a perceber que a liderança humana, sem obediência a Deus, não é capaz de sustentar-se. O contraste entre o rei segundo o desejo do povo e o futuro rei segundo o coração de Deus começava a se delinear. É significativo perceber que, embora Saul tenha sido escolhido por refletir os anseios humanos, sua unção também carregava o selo do Espírito Santo. Isso mostra que Deus não apenas cedeu ao pedido de Israel, mas também ofereceu uma oportunidade de que Saul se tornasse um líder obediente e fiel. Ele não estava predestinado ao fracasso. Tinha todas as condições de ser bem-sucedido se tivesse permanecido fiel ao Senhor. Porém, como veremos, o coração de Saul não se manteve firme. O início promissor deu lugar a um reinado marcado por decisões precipitadas e desobediência, que acabariam por selar seu destino e abrir o caminho para outro escolhido, aquele que seria segundo o coração de Deus. Este capítulo da história de Israel mostra que a diferença entre o plano humano e o plano divino não se revela imediatamente. No começo, tudo parecia perfeito. O povo tinha um rei admirável. Israel experimentava vitórias militares e a esperança de estabilidade parecia finalmente ter chegado. Mas, sob a superfície, as rachaduras já estavam presentes. A história de Saul nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel. A verdadeira liderança não se mede por aparência, força física ou popularidade, mas pela obediência e temor ao Senhor. O reinado de Saul, que começou com tanto entusiasmo e promessas de estabilidade, logo começou a revelar as fragilidades profundas de seu caráter. A primeira grande prova de sua liderança aconteceu em um momento de crise militar contra os filisteus. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias até sua chegada, para que fosse oferecido sacrifício diante do Senhor.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 8 e 9. Mas quando o prazo chegou ao fim e Samuel ainda não havia aparecido, Saul, pressionado pelo medo e pela impaciência, decidiu ele mesmo oferecer o sacrifício. Era um gesto aparentemente de religiosidade, mas que, na realidade, revelava desobediência e falta de confiança na ordem divina. No instante em que terminou, Samuel chegou e declarou as palavras que selariam o destino do rei. Assim procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. O reinado de Saul havia sido comprometido não pela força dos inimigos, mas por sua incapacidade de obedecer e esperar no Senhor. Esse episódio é revelador. A função do rei em Israel não era apenas militar ou administrativa. Sua principal responsabilidade era ser um representante da vontade de Deus, governando com fidelidade e obediência à lei. Saul, porém, deixou-se dominar pelo medo da opinião pública e pelo receio de perder o apoio de seus soldados. Esse padrão se repetiria em outras situações, consolidando um reinado marcado por decisões precipitadas. O ápice de sua desobediência viria mais tarde, quando o Senhor ordenou a Saul, por meio de Samuel, que destruísse totalmente os amalequitas, povo que havia atacado Israel no deserto, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 14. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do rebanho, alegando que faria sacrifícios ao Senhor. Essa racionalização parecia piedosa, mas era, na verdade, rebeldia. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel responde a Saul com uma das declarações mais contundentes das Escrituras. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E no versículo seguinte, ele sentencia: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essas palavras encerram a trajetória de Saul como o rei escolhido para liderar Israel. Embora continuasse no trono por algum tempo, ele havia perdido a bênção divina e o respaldo espiritual para governar. A queda de Saul nos mostra que a verdadeira liderança não se sustenta na aparência ou na posição conquistada, mas na obediência constante a Deus. O problema de Saul não foi apenas um erro isolado, mas uma atitude contínua de desobediência, marcada pelo desejo de agradar ao povo mais do que ao Senhor. Ele não entendeu que um rei em Israel não poderia agir como os reis das outras nações. Sua função não era apenas governar com autoridade humana, mas submeter-se em tudo à autoridade divina. E, ao falhar nisso, abriu caminho para que Deus escolhesse outro homem, alguém que não tivesse aparência mais imponente, mas cujo coração estivesse alinhado com a vontade do Senhor. Nesse ponto da narrativa, podemos perceber como o contraste entre Saul e Davi começa a ser preparado. Enquanto Saul era a escolha que refletia os anseios humanos, Davi seria a escolha que refletiria os anseios de Deus. Essa transição não acontece de forma imediata, mas vai sendo construída à medida que o coração de Saul se mostra cada vez mais endurecido e distante, enquanto o coração de Davi, mesmo jovem e simples, revela-se sensível e disposto a obedecer. A rejeição de Saul não significa que Deus abandonou Israel, mas que ele estava conduzindo a nação a um aprendizado maior. A compreensão de que o verdadeiro reinado não se baseia em força ou em aparência, mas na fidelidade ao Senhor. A tragédia de Saul é um alerta eterno. Ele começou com todas as condições para ser bem-sucedido. Era ungido, tinha o Espírito de Deus, possuía um povo unido em torno de si. Mas sua incapacidade de obedecer comprometeu tudo. Sua vida mostra que a desobediência constante mina até mesmo os maiores talentos e dons. É nesse cenário de falha e rejeição que surge a necessidade de um novo rei, alguém que não fosse segundo o coração do povo, mas segundo o coração de Deus. Essa busca nos leva ao próximo capítulo da história, quando Deus direciona Samuel a Belém para ungir o jovem pastor que se tornaria o maior rei de Israel e o símbolo profético da linhagem messiânica. Após a rejeição de Saul, Deus conduziu Samuel em uma missão que mudaria para sempre a história de Israel. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o Senhor disse: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita.
porque dentre os seus filhos lhe provide um rei. Versículo 1. A ordem era clara. Deus já havia escolhido um novo rei, mas não seria segundo os padrões humanos, e sim segundo o seu próprio coração. Samuel, em obediência, viajou a Belém, para a casa de Jessé. Quando os filhos de Jessé começaram a passar diante do profeta, Eliabe, o primogênito, chamou sua atenção pela estatura e presença, e Samuel quase se enganou novamente, pensando que ele seria o escolhido. Mas o Senhor disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Essa afirmação revela o princípio central da escolha de Davi. A liderança que Deus aprova nasce de dentro para fora, não da aparência externa, mas de um coração disposto a obedecer. Davi era o mais novo entre os filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam no exército, servindo em funções mais honrosas, ele cuidava do rebanho da família. Aos olhos humanos, ele era insignificante, mas aos olhos de Deus, era exatamente o que Israel precisava. Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a palavra diz: E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. O contraste entre Saul e Davi se tornava evidente. Saul perdeu o Espírito por desobediência, enquanto Davi foi cheio do Espírito porque tinha um coração sensível e humilde. O trono de Israel não seria mais sustentado pela aparência, mas pela intimidade com Deus. A partir desse momento, a vida de Davi começou a ser moldada por experiências que demonstravam seu chamado e seu caráter. Sua coragem se manifestou no episódio em que enfrentou Golias, o gigante filisteu, com apenas uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Enquanto Saul e todo o exército estavam paralisados pelo medo, Davi declarou com ousadia: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou-te em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Esse momento não apenas o revelou como guerreiro, mas também como um homem que confiava inteiramente em Deus. A vitória sobre Golias consolidou sua reputação entre o povo e iniciou sua ascensão como líder. Entretanto, Davi não se tornou rei imediatamente após a unção. O processo foi longo, marcado por perseguições, provações e momentos de grande sofrimento. Saul, tomado por ciúmes e insegurança, passou a vê-lo como rival e tentou matá-lo diversas vezes. Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e terras estrangeiras, mesmo já tendo sido ungido como rei. Essa etapa de sua vida prova que a promessa de Deus não se cumpre de maneira instantânea. Há um processo de preparação. Enquanto Saul ocupava o trono em decadência, Davi estava sendo lapidado nas dificuldades, aprendendo a depender de Deus em cada detalhe. Essa fase moldou nele a paciência, a humildade e a fidelidade necessárias para um reinado duradouro. Outro aspecto importante do reinado de Davi é a promessa que Deus lhe fez por meio do profeta Natã. Em segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, o Senhor declarou: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa estabeleceu o chamado Pacto Davídico, garantindo que a linhagem de Davi seria preservada e que, dela, surgiria o Messias. Davi não seria apenas um rei bem-sucedido militarmente ou politicamente. Ele se tornaria a referência profética do reinado eterno que culminaria em Cristo. É por isso que, mesmo com seus erros pessoais, Davi permanece como homem segundo o coração de Deus, não por perfeição, mas por arrependimento, humildade e desejo constante de obedecer. A vida de Davi mostra que o verdadeiro rei não é definido por sua força física, mas por sua intimidade com Deus. Ele foi poeta, guerreiro, pastor, músico e líder, mas, acima de tudo, foi um adorador. Seus salmos revelam sua confiança, sua dor, seus arrependimentos e suas vitórias espirituais. Enquanto Saul representa o homem que busca agradar aos outros e governa pela aparência, Davi simboliza o homem que governa pela fé, que entende que a vitória não vem de espadas ou cavalos, mas do Senhor. Sua trajetória, cheia de altos e baixos, tornou-se a base para a esperança messiânica, a promessa de que, da tribo de Judá e da casa de Davi, viria o Salvador do mundo.
Muito antes de Davi se assentar no trono de Israel, a promessa da realeza já estava inscrita no destino da tribo de Judá. No leito de morte, Jacó profetizou sobre seus filhos em Gênesis capítulo 49, e ao falar sobre Judá declarou: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Versículo 10. Esse versículo é uma das profecias mais significativas do Antigo Testamento, pois anuncia que a autoridade real de Israel seria consolidada em Judá e que, no futuro, surgiria um governante definitivo, o Messias, diante do qual todas as nações se curvariam. A escolha de Saul, da tribo de Benjamim, não anulava essa profecia, mas funcionava como um prelúdio pedagógico. Primeiro o povo teria um rei segundo seus próprios desejos. Depois o Senhor confirmaria seu plano eterno ao estabelecer a linhagem davídica em Judá. Essa transição é fundamental para compreender a pedagogia divina na história de Israel. Deus não apenas permitiu que Saul reinasse, ele usou sua trajetória para ensinar ao povo o que significa confiar em aparências em vez de confiar em promessas. Ao final do reinado de Saul, Israel compreendeu que um rei forte em aparência, mas fraco em obediência, não poderia sustentar a nação. Foi então que Davi, da tribo de Judá, estabeleceu um reinado que uniu o povo, consolidou a adoração ao Senhor em Jerusalém e trouxe estabilidade política. Esse momento histórico não foi apenas um acerto humano, mas a concretização do plano divino revelado séculos antes. O cetro estava agora nas mãos de Judá, como profetizado por Jacó. A escolha de Judá também carrega um profundo simbolismo espiritual. Diferente de José, que foi exaltado no Egito, ou de Levi, de onde vieram os sacerdotes, Judá não parecia ter um destaque tão grandioso. Pelo contrário, sua história foi marcada por falhas e episódios controversos, como o caso com Tamar em Gênesis capítulo 38. E, no entanto, foi justamente dessa tribo, imperfeita aos olhos humanos, que Deus decidiu trazer a linhagem real. Isso mostra que o Senhor não escolhe os perfeitos, mas transforma os imperfeitos em instrumentos de sua vontade. O reinado de Davi e toda a promessa associada a ele nascem dessa escolha que une graça, misericórdia e soberania divina. Quando Natã profetizou a Davi em 2º livro de Samuel, capítulo 7, declarou que sua casa e seu trono seriam firmados para sempre. Essa promessa ficou conhecida como a Aliança Davídica. A partir desse momento, a esperança messiânica tornou-se uma chama viva entre os israelitas. Eles esperavam que, da linhagem de Davi, surgisse um rei justo e eterno, alguém que não apenas governasse Israel, mas que reinasse sobre todos os povos. Os salmos messiânicos, como o Salmo 72 e o Salmo 110, reforçam essa expectativa de um reinado universal e eterno que encontraria sua plenitude no Messias prometido. Esse capítulo da história nos mostra como a trajetória de Israel não é feita de acasos, mas de um plano soberano e bem definido. O fracasso de Saul não foi um erro divino, mas parte de uma pedagogia que conduziu Israel a valorizar a diferença entre um rei segundo o coração humano e um rei segundo o coração de Deus. Foi por meio desse contraste que o Senhor estabeleceu a importância da tribo de Judá e solidificou a esperança de que, no tempo certo, surgiria o governante perfeito. Essa esperança atravessou séculos, sustentando o povo mesmo em períodos de exílio, domínio estrangeiro e crises espirituais. Assim, o cetro de Judá não é apenas um símbolo de autoridade política, mas também uma promessa de redenção. Ele aponta para algo maior do que o reinado de Davi ou de seus descendentes imediatos. Ele aponta para aquele que viria para cumprir todas as profecias, o Messias, o Rei Eterno. Israel aprendeu, por meio de Saul e Davi, que a liderança verdadeira não se baseia em aparência, mas em obediência. E agora, com o cetro em Judá, a expectativa se voltava para o futuro, aguardando o cumprimento da promessa definitiva. A promessa feita a Davi de que sua casa e seu trono seriam firmados para sempre encontrou seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus capítulo 1 abre suas páginas apresentando a genealogia de Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, demonstrando que ele é o herdeiro legítimo da aliança davídica. Lucas capítulo 3 também reforça essa linhagem, confirmando que a vinda de Cristo não foi um evento isolado, mas o ponto culminante de séculos de preparação e promessa. Jesus nasceu da tribo de Judá, da descendência de Davi, cumprindo tanto a profecia de Gênesis capítulo 49, versículo 10, quanto a aliança registrada em 2º livro de Samuel capítulo 7,
versículo 16. Assim, a história que começou com a escolha de Saul e a transferência do trono para Davi encontra sua plenitude no Messias, o verdadeiro Rei eterno. Enquanto Saul foi o rei segundo o coração do povo e Davi foi o rei segundo o coração de Deus, Jesus é o rei segundo o coração do Pai, perfeito em obediência e justiça. Diferente de Saul, ele jamais falhou em obedecer. Diferente de Davi, que mesmo sendo homem segundo o coração de Deus cometeu pecados graves, Jesus viveu sem pecado, cumprindo a lei em sua totalidade. Ele não apenas ocupou o trono de forma simbólica, mas inaugurou um reino que não tem fim. Seu reinado não é limitado a Israel, mas se estende a todas as nações, conforme profetizado em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste governo, da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Apocalipse revela Jesus como o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu tem autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Essa imagem é poderosa porque une força e soberania com vitória espiritual. O leão representa majestade, poder e autoridade, mas também aponta para a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de que o cetro não se apartaria de Judá. Cristo não apenas herdou um trono terreno, mas trouxe à realidade o reino eterno de Deus, um reino de justiça, paz e reconciliação. Seu reinado é marcado não por guerras humanas, mas pela vitória sobre o pecado e a morte conquistada na cruz. Quando olhamos para toda a trajetória, do clamor por um rei em Israel, passando pela escolha de Saul, pela unção de Davi e pela promessa feita a Judá, entendemos que nada foi por acaso. O Senhor usou cada etapa como parte de um grande plano pedagógico e redentor. Saul mostrou o fracasso da escolha baseada apenas em aparência. Davi mostrou a importância de um coração voltado a Deus, mesmo em meio às falhas humanas. E Jesus revelou a perfeição do plano divino, sendo o Rei eterno, obediente até a morte, mas também vitorioso sobre a morte para sempre. Esse capítulo final nos convida a refletir sobre a grande lição dessa transição. Deus permite que vejamos a fragilidade das escolhas humanas para que possamos compreender a perfeição de sua vontade. Israel pediu um rei como as nações, mas Deus lhes deu um rei maior do que todas as nações. Israel quis um trono de aparência, mas Deus lhes deu um trono eterno. Israel experimentou a dor da desobediência, mas encontrou esperança no cumprimento da promessa messiânica. Tudo isso converge em Cristo, o verdadeiro filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Assim, a pergunta que muitos fazem: por que Deus escolheu Saul, mesmo sabendo que ele iria desobedecer? Encontra sua resposta aqui, no final da jornada. Ele escolheu Saul para mostrar a insuficiência da escolha humana. Permitiu a queda para preparar o povo a valorizar o rei segundo seu coração e finalmente cumpriu a promessa em Cristo. O plano de Deus não falha, ainda que os homens falhem. Em cada etapa, a história foi conduzida para revelar que somente Jesus pode ocupar o trono eterno, trazendo salvação, justiça e esperança para toda a humanidade.